A paz do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã de segunda-feira, invada o seu coração, a sua casa, a sua família. Como anunciado ontem à noite, eu quero compartilhar com você, que vai ver agora ao vivo, que vai ver em alguma outra hora, esta live, uma palavra da parte de Deus que tem me incomodado nesses dias, né? E é bem concernente ao momento que nós estamos vivendo, né? Que a igreja vive na terra. Eu quero ler um texto da palavra de Deus e depois fazer alguns comentários a respeito desse texto. No livro do profeta Sofonias, no capítulo 1, do verso 14 ao verso 18, está escrito assim, olha, o título desta mensagem, que é O Dia do Senhor, diz assim: o grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e dia de ânsia, dia de alvoroço e dia de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. O grande dia do Senhor, o dia que a igreja espera ansiosa, o dia que a igreja, aguarda com ansiedade, que é o dia do arrebatamento da igreja, o dia que a igreja vai deixar a terra. E esse dia, como diz o profeta Sofonias, vai ser um dia terrível, vai ser um dia triste, vai ser um dia onde haverá muitas lamentações, muitos choros, daqueles que ficaram, daqueles que pecaram contra o Senhor, daqueles que não deram crédito à palavra de Deus, daqueles que tiveram as suas vidas da maneira que eles quiseram viver. E o profeta Sofonias aqui, ele fala a respeito disso, a respeito desse dia e daqueles que vão ficar aqui. No Evangelho de Lucas, no capítulo 21, a partir do verso 20, mostra lá o início da grande tribulação. Em Marcos, no capítulo 9, do verso 42 até os 50, fala de como vai ser o inferno. E em Mateus 25, do 31 ao 46, fala da vida eterna e do castigo eterno, da separação dos bodes e das ovelhas. E eu aconselho você a ler esses textos. Eu não vou ler, porque senão vai tomar muito tempo esta mensagem. Mas todos os textos aqui que eu vou citar, leia com atenção, leia meditando, leia vendo o que Deus quer e o que Deus espera de cada um de nós. Nós entendemos, eu entendo, e o crente, o cristão, ele entende que pela palavra de Deus, tudo já está pronto para esse grande evento, esse grande momento, o ápice da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Todas as profecias da Bíblia Sagrada já se cumpriram. Todas elas concernentes à vinda de Jesus Cristo já foram cumpridas. A Bíblia fala claramente de guerras,
de pestes, e nós estamos enfrentando uma dessas no momento, terremotos, famílias destruídas, né? Pai contra filho, filho contra pai, lares que foram destruídos, né, por causa da iniquidade, por causa do pecado, né? Israel, que é o relógio de Deus para a humanidade na terra, ele está florescendo, e a palavra de Deus tem essa profecia, né? Olha para a figueira, quando ela estiver florescendo, é porque já está na hora, né? E Israel é a figueira, né? Mencionada como uma das profecias para a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Então, tudo está pronto, tudo já se cumpriu. O Evangelho, através da internet, já está sendo pregado para todo o mundo, para toda a criatura, como diz Lucas 14, né? O Evangelho será pregado para toda a criatura e então virá o fim. E eu pensando nisso, querido, eu fico, né, meditando. Se tudo está pronto, só falta mesmo fechar a porta da graça. E quem é a porta da graça? A porta da graça, como João, evangelista João, no capítulo 10, o verso 9, ele diz, está escrito assim, olha, Jesus falando, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. E eu fiquei, uma pergunta eu tenho que fazer, eu fiz ela para mim, e agora eu vou fazer essa pergunta para você também. Todos os que estão na igreja, todos os crentes que participam de uma congregação, estão num grupo, numa igreja, todos eles serão salvos? É uma pergunta, é um questionamento que eu faço para você. Todos os que estão na igreja, todos aqueles que participam da ceia do Senhor, todos aqueles que ministram a palavra de Deus, serão salvos? A resposta é bem simples, direta e objetiva. Não. Não. Todos não serão salvos. Ah, mas como assim? Por quê? Nossa, eu estou na igreja, eu faço isso, faço aquilo. Não. Não serão salvos. A própria palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo, ele mostra isso, né? Em vários textos da palavra de Deus, em vários textos e contexto da palavra de Deus. O Salmo 15, do verso 1 ao 5, mostra lá quem vai ser o verdadeiro cidadão do céu. Leia o Salmo 15 com o coração contristado, para entender a palavra de Deus. Lá fala do verdadeiro cidadão do céu, quem vai morar no céu, né? Gálatas 5, do verso 16 ao 23, fala lá daquelas pessoas que vão estar preparadas para morar no céu, que fala lá a respeito dos frutos do Espírito, né? Fala lá também a respeito, né, dos frutos da carne, né? Então dá para fazer aí uma diferença dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Em Apocalipse, no capítulo 22, do verso 15 e o verso 21, eu aconselho a você ler esse texto, assim como 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10, em Efésios 5, 5, ali fala claramente quem não vai entrar no céu. Apocalipse 22, 15 fala, né, a respeito daqueles que vão ficar de fora no dia do arrebatamento, que são os cães, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, aquele que ama e fala e comete a mentira, aquele que frauda, que engana os seus irmãos. Esses, como diz Apocalipse. Então, amados, a gente tem que ficar atento a isso. Apocalipse 22, 15 é claro, né? E não dá para deixar confuso aqueles que vão morar no céu e aqueles que não vão morar no céu, né? Aqueles que vão, sendo direto e objetivo, aqueles que vão para o inferno. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre o inferno, queridos. O que a palavra de Deus diz a respeito
respeito do inferno, a respeito do que vai acontecer, né, para aqueles que não forem arrebatados com a igreja do Senhor Jesus Cristo. O inferno é terrível e é real, amados. O próprio Jesus Cristo foi o que mais falou a respeito do inferno na Bíblia Sagrada. Ele fala para que o que vai acontecer no inferno. No inferno, a palavra de Deus diz que o bicho nunca morre e que o fogo nunca apaga. Vocês já se queimaram alguma vez? Vocês já tiveram o dedo, a mão queimada alguma vez e sentiram a dor terrível que é uma queimadura? Eu já tive óleo fervendo derramado na minha mão. É terrível, queridos, é terrível a dor de uma queimadura. É angustiante, é vontade de cortar a mão fora para parar aquela queimadura que atingiu o corpo inteiro. A Bíblia diz que no inferno vai ter esse fogo. Imagina só que esse fogo não vai ter como apagar. Esse fogo ele não vai ter uma pomada ou um tratamento para aliviar a dor. Não, esse fogo jamais vai apagar. Vai ser quente ao extremo e não vai parar. A Bíblia diz que vai ser a eternidade inteira, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Vai ser um lugar de choro e de ranger de dentes. Vocês já viram alguém ranger o dente? Como incomoda isso? Vocês já viram alguém que vive do seu lado, sempre reclamando, murmurando, sempre, reclamando de tudo? Não incomoda isso? Você já viu alguém, né? Principalmente quem já ficou internado em algum hospital e ficou do lado de alguém que geme a noite inteira, e aí você não consegue descansar, não consegue dormir, né? Você não consegue repousar. Assim vai ser o inferno, queridos. O inferno é um lugar de tormento, e é tormento 24 horas por dia, todos os dias do mês, todos os dias do ano, toda a eternidade. Então você imagina você ficar dia e noite, todo o tempo, ouvindo gemidos, ouvindo reclamações, ouvindo lamentos, ouvindo gritos de dor, o fogo nunca apagando, um tormento eterno. O inferno vai ser assim, queridos. O inferno vai ser terrível e ele é real, ele é real. E agora imagina mais ainda, a Bíblia fala de uma parábola do rico e de Lázaro, quando o rico vai para o inferno e Lázaro, na sua humildade, no seu zelo pelas coisas de Deus, vai para o céu. E quando o rico está lá no inferno e que ele olha para o céu e ele vê Lázaro e ele chama lá o pai Abraão e fala: Pai Abraão, pede para que o Lázaro venha molhar o dedo e pôr na minha boca porque está muito quente, é muito terrível. E Abraão diz para ele assim: olha, é impossível, porque há um abismo entre vocês. Mas o que me chama a atenção, e eu quero compartilhar com vocês, é que lá em cima no céu, Lázaro não via o rico lá no inferno. Não tá, no céu, queridos, não vai ter lembranças daqueles que ficaram. Você vai conhecer, nós vamos conhecer todos aqueles que estiverem no céu e que nós tivemos contato aqui na terra. Esses nós vamos conhecer e seremos conhecidos deles. Mas os que não estiverem no céu serão apagados das nossas lembranças, porque senão não seria céu. Você imagina você no céu e seu filho, sua filha, sua mãe no inferno? Seria céu? Não, de maneira nenhuma. E no céu a Bíblia diz que vai ser apagada toda lágrima, todo choro, né? E a morte não vai mais existir. Mas no inferno, as pessoas que forem no inferno, aquelas pessoas que você pregou a palavra, aquelas pessoas que zombaram de você por não acreditar no Deus que você acredita, aquelas pessoas vão estar no inferno e elas vão olhar e vão ver você lá no céu. Ei, calamachiri alabás. Olha o tormento, imagina o tormento, imagina a angústia, a tristeza da alma, só que não vai ter mais cura, não vai ter mais salvação, porque uma vez no inferno, é inferno para a eternidade.
E imagina lá, aquela pessoa que você falou de Jesus, que você levou na igreja, que você pregou para ele a respeito de Jesus Cristo, mas ele zombou de você, ele escarneceu de você, e ele vai olhar lá do inferno e vai te ver. E com certeza ele vai falar, puxa vida, por que eu não acreditei, né? Por que eu não aceitei Jesus Cristo como meu Senhor quando falaram para mim? Por que eu que já tive oportunidades, né? Por que eu que congregava, que estava na igreja, que pregava a palavra, estou aqui no inferno? Por que eu? Por isso, queridos, eu estou na igreja, eu sou salvo, salvo coisa nenhuma, não acredita nisso não. O próprio Senhor Jesus fala a respeito da parábola das 10 virgens, lembra dela? 10 estavam no mesmo lugar, 10 estavam na mesma igreja, 10 congregavam na mesma igreja, na mesma congregação, 5 subiram e 5 ficaram. Vai ser igual, queridos. O fato de você estar numa igreja, o fato de você pregar a palavra, não te dá garantia de salvação. O que te dá garantia de salvação é você estar dentro do contexto da palavra de Deus. Você estar firmado no Salmo 15, o verdadeiro cidadão do céu. Você está firmado em Gálatas, os frutos do Espírito. Você está firmado em 1 Coríntios, né, no capítulo lá, que fala, o capítulo 13, que fala a respeito do amor. Você está firmado, né, na palavra de Deus, que deixou toda a concupiscência da carne, todo o desejo da carne. Você que não é mentiroso, você que não engana ninguém, você que não age, né, em desacordo com a palavra de Deus. Esse vai ser separado para o arrebatamento do Senhor. E naquele grande dia, Deus vai reunir todo mundo, porque a palavra é clara, diz que todo joelho se dobrará diante dele. Naquele dia você pode até querer dar desculpa, mas Senhor, eu vou na igreja, eu prego a tua palavra, almas se renderam através da minha vida. Mas, Senhor, eu orava pelo doente, ele era curado. Eu expulsava os demônios. E Jesus vai olhar para ele e falar assim, olha, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Eu não te conheço. E ele vai fazer a separação, ele vai pôr do lado direito dele as ovelhas. Aquelas que viveram a palavra de Deus, aquelas que não enganaram ninguém, aquelas que tiveram um coração sincero, aquelas que pecavam, sim, pecavam, porque ninguém está livre do pecado. Quando eu falo que eu não peco, eu já estou mentindo. Mas com o coração contrito, arrependidos, pediram perdão para Deus. E Deus vai falar, olha, do meu lado, as ovelhas. Do meu lado esquerdo, os bodes. Já viram os bodes como ele age? A ovelha, ela vai para o matadouro sem abrir a boca, sem dar um gemido. O bode, ele empaca, ninguém tira ele do lugar. Ele dá chifrada, ele é turrão, ele não sai do lugar, ele empaca e ninguém mexe com ele. E esses vão ser afastados, vão para a esquerda do Senhor e vão para o inferno, amado. Você pode não acreditar, você pode zombar daquilo que eu estou falando, mas vai acontecer. Vai acontecer. O inferno, ele é real. Ele não é uma fábula, ele não é um conto para assustar ninguém, não. Né? E eu te aconselho, não vá para a igreja só para fugir do inferno. Não, vá para a igreja porque você acredita no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que ele morreu para te salvar, para remir, né? Para te lavar de todo o pecado. Vá para Cristo por amor a Cristo, por amor ao sacrifício dele, não só para fugir do inferno, porque quando mais você vai fugir do inferno, mais você vai cair nele, né? Porque você vai agir, né, diferente daquilo que a palavra de Deus nos exorta. Então eu quero ler mais uma vez o que vai acontecer no arrebatamento, no dia do Senhor. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor.
amargamente clamará ali o homem poderoso. Olha, o homem poderoso, aquele que manda, aquele que acha que tem poder, que pode, ele vai clamar ali um clamor perdido, amargo, né? Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas, e angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó e a sua carne como esterco. Olha aqui que diz agora o texto, querido. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar. Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, não adianta você possuir propriedades em todo lugar do mundo, não vai prestar para nada no dia do arrebatamento da igreja. Não adianta você ter todo o dinheiro que possa comprar tudo o que você quer, não vai adiantar nada, né? Ninguém poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Total e apressada. Total e apressada. Então, queridos, essa palavra Deus colocou no meu coração. Eu poderia ler todos os textos que eu citei para vocês, mas eu quero trazer para vocês a responsabilidade de ler esse texto, de ler e procurar entender, né, aquilo que Deus fala na sua palavra, quem vai para o céu e quem não vai. Salmo 15, verso de 1 a 5, leia. Apocalipse 22, versículos 15 a 21, leia ali, quem que vai ficar de fora? A palavra é bem clara, vai ficar de fora os mentirosos, vai ficar de fora os efeminados, vai ficar de fora os suicidas, vai ficar de fora os feiticeiros, os enganadores, os videntes, tudo esses vão ficar de fora. Se eles não se converterem a Cristo, não pedirem perdão, eles vão ficar de fora. Então leia a palavra de Deus, para que você não seja enganado. Leia a palavra de Deus, né? Leia Gálatas 5, 16 ao 23, leia, né? Mateus 25, fala das 10 virgens, Lucas 17, 34, né? Jesus é claro, ali fala que vão estar dois na mesma cama dormindo, um será levado e o outro será deixado. Esse texto nos mostra que 50% da igreja vai ficar, amados. 50% da igreja vai estar na igreja e no arrebatamento da igreja eles vão ficar, eles vão ser deixados para trás. E aí vai ser terrível, querido. Aí vai ser terrível. Ah, mas vai ter salvação nesse período? Vai. A palavra de Deus nos exorta a isso. Mas vai ser uma salvação aonde o sujeito vai ser morto, degolado pela palavra do Senhor. Se nós estamos na graça, basta confessarmos Cristo e procurarmos seguir a sua palavra. Já é tão difícil as pessoas se converterem, imagine perdendo a própria vida. Vai ser bem difícil. Então, queridos, o meu conselho para você é esse. Busque ao Senhor Jesus Cristo enquanto se pode achar, porque a porta da graça vai fechar. E depois que ela vai fechar, a coisa vai ficar bem feia. Muito feia. E o inferno é terrível, amados. Então que essa palavra possa ficar no seu coração. Todas as profecias já se cumpriram. Só falta a porta da graça se fechar. Só falta a trombeta soar e a igreja será arrebatada. E as coisas na terra serão terríveis, terríveis. A palavra de Deus diz que os homens vão tentar se matar e não vão conseguir se matar. Eles vão pedir para que os montes caiam sobre eles, né? De tanta angústia, dor e tristeza. Então, amados, esteja atento às coisas de Deus, né? Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Que Deus abençoe a sua casa.
Que Deus abençoe a sua família. E que Deus, acima de tudo, abençoe o Brasil em Cristo Jesus, nosso Senhor.